Fala galera, começando aqui mais um caso clínico hoje. Semana passada a gente falou de combinação de pontos. Hoje vamos falar de um caso clínico, tá? E um caso que pode acontecer várias vezes aí. Acho que vai ser ter uma certa recorrência na vida do acupunturista, né? Sim. Segundo algumas pessoas, né, alguns estudos, uma das maiores buscas pelo sistema público de saúde é dor lombar e tontura. Uhum. Tontura, né? Tá associada a várias coisas aí. Tontura pode estar associado a, sei lá, o cara ter um AVC, a ter uma dor de cabeça, Sim, a o cara não comer direito, sim. a o cara passar nervoso. Nervoso. Então, por isso que precisa ter um histórico do paciente, né? Exato. A gente sabe muito bem que a medicina chinesa ela se baseia muito na síndrome, que é justamente saber a causa, a localização e a natureza da doença do paciente. A tontura, a vertigem, ela tem várias síndromes possíveis, então você tem que estar apto quando o paciente chegar para reconhecer qual é a síndrome e ser efetivo no tratamento. Não é aquele negócio, o cara, ó, tô com tontura. Coloca o VB20 E aí sempre vai dar certo. e tchau. Tchau, vai, cara. Tchau. Ou escolhe o ponto vertigem da aurícula, E né? sim, Ai, tchau. Não, a gente precisa estabelecer critérios aí, né, pra colocar o ponto e é, tentar descobrir a síndrome aí pra fazer um tratamento, né? Também que o paciente não fique voltando, tratar a raiz, né? Buscar a raiz do exato, problema aí, porque tem a raiz e a manifestação. exato. Que tá sendo aí, a tontura e a vertigem tá sendo uma manifestação. São. Agora a gente precisa buscar a raiz do Aham. problema do nosso paciente. Eu não deixei a gente grande, vou deixar um pouquinho a gente grande aqui, ó. Ó, a gente vai ficar pequeno de novo, tá, pessoal? Vamos lá. Beleza, então, Vamos lá. taca a pau. Então vamos lá. Chegou lá o paciente para nós, com 27 anos, é um homem, tá? E ele vai começar a falar para nós o relato dele sobre a queixa principal que ele tem. Veja, o que nós queremos que vocês façam aí? Já pega o seu caderno e já começa a anotar os Tá na hora. pontos principais, para você já escrever aí qual é a síndrome que você acha que esse paciente tem e como que você trataria. Então vamos lá. Há 4 anos, o paciente sofre de repetidos episódios de vertigem e visão turva. Isso começou a aparecer quando ele teve uma discussão com um colega de trabalho. É. Só- Vai discutir aqui, vamos discutir aqui. Vamos O ver. Vinícius vai ficar com tontura. Então, olha lá, já é uma boa pista. Então você já tem que anota isso daí. Além disso, quando o praticante estava anotando as coisas e conseguiu perceber que o paciente era um pouco mal-humorado na forma que ele se apresentava e como ele se comunicava. Então isso é uma percepção do praticante. Isso, quero deixar bem claro aqui, isso aí que não pode deixar passar. Quando a gente tava no ambulatório, ou atendimento mesmo, eu já vi muitos alunos, assim quando tá começando, ver o paciente ele é mal educado. Aí o cara leva, como o paciente é mal educado, não, a gente tem que tirar isso como sintoma, como sinais, sintomas, aí não levar pro pessoal, Uau. tá ligado? Ele me Não, ofendeu. meu filho. Tá me oprimindo. Meu filho, o cara tá irritado, o cara é mal educado, o cara tá. Meu, ó, a gente tá numa condição de acupunturista ali, a gente tem que analisar o cara como um todo, já é um sinal já. Exato. Então, larga de querer julgar o paciente, né? Sem julgamentos e vamos Isso. trazer pra medicina Sim, chinesa. chinesa. Porque o nosso humor, ele depende muito do nosso fluxo de chi e sangue no corpo. Então, dependendo de como eles estão, nosso humor vai variar também. Já é uma pista aí pra começar a identificar aonde está o O problema do problema. paciente. Vamos pro próximo? Vamos passar lá. Então lá, ele continuou relatando como que isso foi se desenvolvendo. Então ele percebeu que essa vertigem, essa visão borrada, aconteciam a cada 2 a 3 meses e durava cerca de 40 minutos. Só que foi passando o tempo, isso foi começando a ficando mais frequente e os episódios começaram a durar mais. Então a gente começou a ter aí a cada 10 dias e durava de 2 a 3 dias esse episódio. Além disso, antes dessa discussão que ele teve com o colega de trabalho aí, ele não tinha sintoma nenhum. Então a gente já começa a perceber da onde que desenvolveu o padrão aí do paciente. Vamos pro próximo? Vamos rápido. Então, catalogando os sinais e sintomas que esse paciente apresenta, ele tem vertigem, visão turva, vômitos, zumbido, sudorese. Esses são os principais sintomas. E quando eles ocorrem, o paciente busca se deitar, porque senão ele acaba caindo de tão intensa Tá. que é essa vertigem. Então, Então forte. é aquela vertigem que parece que tá tudo
balançando. Tremendo, né? Parece que o cara tá num terremoto, né? Exato, rodando, vai ver as coisas rodarem. E, além disso, o paciente também apresenta ali uma boca amarga e uma garganta seca. Durante o exame da inspeção, se percebeu que a língua estava vermelha e essa burra amarela. O pulso estava fino em arame. Se você não lembra, o arame ele é longo, fino e inflexível. Essas são as características de um pulso arame, tá? Você pode acompanhar isso no Bingham Mais Shui. Então, agora, pausa o vídeo e já escreve aqui nos comentários qual é a síndrome do paciente, pra gente ver se você vai acertar ou não. Pausou? Escreve aí. Escreve aí, pô. Escreveu? Estamos dando tempo. Estamos dando tempo aqui. Dá pausa aí, pô. Então, beleza. Beleza, então voltamos, né? Você que pausou o vídeo, muito obrigado. Depois de 5 minutos estamos voltando aqui. Exatamente. E agora nós vamos ver ponto por ponto do caso do nosso paciente. E o principal, acho que, como a gente falou no começo aqui, às vezes o acupunturista precisa perguntar também quando você tem a vertigem. Só pra perguntar pro cara, você tem vertigem quando você fica muito tempo sem comer? Quando você... Come alguma coisa diferente? Você pode, cara? O horário é de manhã, é à noite, é na hora do almoço. Raiva. Isso. Pra você tentar entender os critérios aí. Exato. Pra ver se é uma deficiência do baço do estômago. O cara não tá se alimentando direito. O cara tá ficando tonto. Sim. O cara, não sei, não tá dormindo. Então, várias coisas. O cara tem enxaqueca, dor de cabeça. Pergunta pra pessoas. Quando você tem a vertigem, a visão turva, tem outra coisa que você percebe? Tem dor de cabeça? Então, isso que o Fábio tá batendo no martelo é importante pra gente definir a primeira coisa de uma síndrome, que é a causa. Sim. Então, na hora que eu conseguir descobrir a causa, apesar de não conseguir saber qual ponto utilizar, não vai ser daí que vai vir essa informação, eu vou saber o que recomendar para o paciente. Então, por exemplo, se ele tem essa tontura porque ele fica muito tempo sem comer, eu vou recomendar para que ele tenha uma alimentação adequada e nos horários apropriados. Sim. Então, tem que ter esse critério para todos os atendimentos, né? Sim, não é só para esse, não. Isso aí coloca em tudo aí, Exato. no que você for fazer. Então, vamos lá, Fábio. A gente chegou o paciente, com 27 anos, falou para nós que teve uma discussãozinha no trabalho, um arranca-rabo ali, não consegue esquecer o que aconteceu. E desde aquele dia ali, ele começou a desenvolver esse padrão de ter a vertigem e ter a visão turva. Então, o que a gente já começaria a pensar por isso? A gente pensa o quê? Passar raiva é normal hoje em dia, não tem como você não passar raiva. Você passa raiva no trânsito, você passa raiva... sei lá, pra pagar as contas, você paga... Mano, você vive passando raiva nas coisas. Eu sou grande, eu sou grande. Só que assim, né, pessoal, o excesso da raiva prejudica. E também a percepção que você tem de como essa raiva é, né? Porque, vamos pensar, eu discuto com o Vinícius, um colega de trabalho, um cara que você vê todo dia lá. Porra, você vai ficar guardando isso? Sim. Tem alguma coisa errada vai aí, levar né? pro pessoal, né? Às vezes você tá falando sobre trabalho, leva pro pessoal. Já... Tá vendo que a percepção do paciente aí não tá muito correto, né? Sim. Ele não tá... Lembra que é até legal isso a gente falar, o fígado se abre nos olhos, né? E, não é pra chegar numa condição dessa aí, né? Exato. A gente percebe que as emoções se tornam patológicas nos pacientes, né? E de que forma? Ou ele vai ter uma resposta emocional muito exagerada a um estímulo pequeno. Então, foi lá, apertou a pasta de dente ali no meio, alguém já começa a berrar. Quem foi que apertou a pasta? Então, não é necessário isso. Ou então, quando aquela emoção permanece por muito tempo, às vezes até esquece do ocorrido, mas do que aconteceu, do motivo da briga, mas não esquece que tá com raiva. Não esquece, mas tá lá preso lá, né? Isso. Então, se a gente buscar nos clássicos, nós vamos ter que a raiva tem uma característica de elevar o Ti e que ela tem uma afinidade maior com o movimento madeira, sobretudo com o fígado. E você vê os sintomas dele aí, é tudo pra cima. Tudo tá atacando alto. Tá indo. Até a questão, o vômito também, né? A gente vê que tá subindo. Isso. Vamos ver sintomas aí, ó. Tem aí questão do fígado atacando o baço estômago aí. Isso. Então, causando vômito. Vamos lá. Começamos a perceber então que o paciente desenvolveu a tontura, a vertigem e a visão turva depois dessa briga.
Então, a raiva, ela começou a fazer o Ti ascender, o movimento descontrolado do Ti em ascendência tem a capacidade de gerar vento e acabar gerando esse tipo de distúrbio. Porém, não é só isso que vai acontecer, haverá várias consequências disso, né? Então, primeira coisa que a gente começa a notar são sintomas que acompanham o paciente, que é isso que vocês estão vendo aqui na tela com a gente. Então, além disso, como o Fábio falou, já tem aí a presença de vômito, o que indica que o fígado já está atacando o estômago, inverteu o fluxo de Ti dele. Além disso, nós já temos aí o zumbido. Vamos lembrar que, apesar do canal do fígado não passar pelo ouvido diretamente, você tem correlações em paralelo. Então, por exemplo, para alguns autores se justifica pelo fato de que o canal do fígado passa pelo cérebro e o cérebro comunica-se com os ouvidos, tá? E tenta, se a gente pensar também essa questão do zumbido aí, o canal tanto do VB e do TA, né, vai passar bem por essa área. Então, até aquela coisa também, né, Biauli. Exato. Interior reflete no exterior. Então, o fígado é ligado com a vesícula. Então, não é à toa que nosso paciente está apresentando boca amarga. Isso mostra o quê? Que a bile, que tem sabor amargo e deveria fazer as coisas descerem, não está descendo, está subindo. Por quê? Porque o Ti do fígado está subindo e impactando diretamente na vesícula, que é quem ajuda as coisas a descerem. E olha que legal aí, né? Até se a gente voltar a gente não vai voltar mais um slide, mas o paciente, quando tem a crise, tem vontade de se deitar, né? Entendeu? O cara não consegue ficar em pé, porque tá subindo tudo, o cara tem que... Senão ele vai cair. De tão intensa que tá aí essa vertigem, tá? Aí o paciente também tá apresentando sudorese, a garganta tá seca. Claro, se eu tô perdendo os líquidos pela sudorese, tá? Ou seja, já tô sentindo um pouco mais de calor, vendo em conjunto os outros sintomas, tá? Você tem uma língua vermelha, que também justifica padrão de calor, uma saburra amarela e tal. Então, tá secando, tá perdendo esses líquidos, vai secando, a garganta vai secando. Além disso, você observa para a língua do paciente, vê vermelho, que indica calor, saburra amarela, que indica calor. O pulso, ele está fino, está arame, né? O arame já contempla o fino. Pulso arame já fala, padrão do fígado aqui, fígado e vesícula estão afetados. Essa é a grande dica desse pulso. Dicas que a gente teria aí. Meu, pega um paciente desse aí, apalpa os pontos mu dele. A região do hipocôndrio. Isso. Tá, você ia ver que ia estar bem dolorida. Então, assim, o F14 aí, que é fundamental aí, né? Você vai lá, aperta o F14, vê como é que... O cara vai apitar lá. Sim. Vai dar um farol vermelho lá. Até toma cuidado, o cara mal-humorado xinga você. Mas também não leva pro pessoal. Fala pro cara, não. O cara xingar não leva pro pessoal. Tô fazendo um teste. Não vai ficar... Não, você vai ter... Daqui a pouco você tá com tontura também. Sim. Outra dica, os pontos fontes, eles também servem de diagnóstico. Então, apalpar o F3 também ajudaria para você entender o que está acontecendo aí. Tá? Tem vários critérios, né? Sim. Você pode apertar até os pontos X também para ver. Meu, não falta opções pra você ver. Você quer mais? Coloca uma ventosa lá no B18 e no B47 também, para ver como é que vai ficar lá. A coloração. Meu, não falta jeito de fazer diagnóstico. Exatamente. Não vem com essa aí, professor, não... A palpação do lado esquerdo do abdômen, ali na região esquerda do umbigo, segundo classe das dificuldades, também revela as condições da madeira, você poderia olhar ali. Então, vamos lá, para a gente bater o nosso martelinho aqui. A gente começa a perceber que o paciente tem qual síndrome? Tem aí uma subida, uma hiperatividade do yang do fígado, tá? É claro que isso já começa a inverter o fluxo de Ti do estômago, começa a impactar em outras áreas, afetar a vesícula, mas a síndrome principal, aquela que está ocasionando todos esses problemas e associadas à queixa principal, que é o que o paciente está pedindo para você tratar, é a subida aí do yang do fígado. E se você for procurar esse paciente, aí você for perguntar a história dele, você vai ver que não é só... Ele pode lembrar da discussão aí do cara aí, do colega de trabalho, mas pergunta pra ele como é que foi a escola dele, a faculdade. Sim. Meu,
tem episódios aí Pode que o cara ter, vai ser... Como que é o relacionamento dele com a família. Às vezes ele tem uma constituição madeira, então observa a mão, se tem muitas fissuras parecendo uma casca de uma árvore. Às vezes a constituição da pessoa já tende a esse tipo de coisa. O negócio não é do nada, né? Sim. Não apareceu do nada, assim, é que ele já vem trazendo... Esse foi o gatilho. O gatilho. Por exemplo, um exemplo só pra você entender o que tá acontecendo. O gatilho de uma arma tá aqui embaixo, mas para ela poder funcionar tem que ter a munição, tem que estar todo certinho ali para poder disparar. Inclusive, a ideia de mecanismo patológico na medicina chinesa é o gatilho de uma besta. O ideograma representa isso. Ou seja, tinha que ter a flecha lá, tinha que ter a cordinha lá, tinha que ter o aparelhamento, só faltou o quê? Oportunidade. A oportunidade, exatamente. Tava então, rodando. ele já estava com toda a tendência necessária para gerar esse problema. Só que aí veio a discussão e foi o gatilho para ativar a síndrome aí, da subida do yang do fígado, tá? Então já temos uma diretriz aí. Subida do yang do fígado, hiperatividade hiperatividade. do yang do fígado. Então ele vai subindo. O fígado, tá? Tem muita gente que confunde, né? O fígado, ele tem que fluir, né, por todas as direções, né? O ti do fígado. Então, pra cá, pra lá. Sobe e circula. Lógico que ele vai subir também, tá? Mas ele tem que harmonizar, né? Isso. Quando ele só sobe... Aí vai estourar o tampo da sua cabeça. Então, lembra, olha pra uma árvore. Ela vem debaixo das raízes e depois ela circula, tá? Não é aquela árvore que tem vai infinito, não vai estourar o céu. É a árvore do pé de feijão. Olha, por isso que a gente fala, a medicina chinesa foi muito baseada na questão da natureza, né? Foi observando como é que funciona os negócios e foi transpondo alguma coisa para o nosso organismo. Então aí, só para marcar, causa, localização e natureza. A causa foi, aparentemente, essa discussão com um colega de trabalho. E aí a questão da raiva. Então, solicitar que o paciente aí tente procurar coisas que ajudem a aliviar essa questão das emoções vai ser importante. Às vezes até passar num psicólogo, alguma coisa assim, para poder auxiliar nesse psicólogo, atividade física, não sei, até o cara fazer uma arte marcial, né? Pro cara, ele precisa exteriorizar isso aí. Como o cara vai exteriorizar, não sei. Mas é importante achar alguma coisa. Aí a localização do problema é no fígado e a natureza é a subida do yang, é a hiperatividade do yang. Agora a gente já tem tudo que é necessário para definir um bom protocolo de tratamento. Vamos lá? Legal, vamos passar aqui. Então a medicina chinesa, ela segue alguns princípios. Esse que está aparecendo aqui na tela para vocês é o Bianbing Longzhi. Esse aqui é o tratamento baseado na diferenciação de doenças. Então a gente viu aqui que a doença, ou seja, a queixa principal do nosso paciente ali é a vertigem. Então, só que é uma vertigem associada à subida do yang do fígado, pensando no vento. Então, quais pontos ou qual ponto você poderia utilizar para combater essa vertigem nesse caso? Então, ponto para a queixa principal, aquele ponto mestre. Então, o que vocês acham aí? Vamos pensar aí, pessoal. VB20, já posso colocar VB20 aqui? pode colocar. Anotem aí, ó, VB20. É um ponto interessante. Na hora que você vê ali na nomenclatura FON, né, escrito Feng ali, ou seja, atua sobre o vento. Então vai ter um efeito forte. Além disso, lembra que Deixa eu aumentar o início. Na cultura oriental, você sempre usa a força do adversário contra ele. Então, se o vento tem uma tendência a subir, a maioria dos pontos que tiram vento vai estar no alto. Então, VB20 aqui. O VB20 é um dos pontos principais aí, né? Não pode faltar. Como a gente tá trabalhando aí a víscera, que é a vesícula, eu também pensaria já também alguma coisa do fígado aí. Sim. Até eu entrar com o F3 aí também. Sim, seria uma boa combinação já. F3, VB20 já vai ajudar bastante. Sendo assim, a gente já consegue passar para a próxima etapa. Vamos diminuir, né? Que é o Bianjian Longzhi, que aí é quando o tratamento já é baseado na síndrome. Então, como que eu faço para controlar essa subida do yang do fígado? Quais pontos a gente poderia utilizar para tratar essa condição? Então, por exemplo, né, para ajudar a baixar um pouco aí, daria para usar um F2. F2, o F2 ele tira calor do fígado, né? E é um ponto que, junto com o F3, vai formar o dragão de fogo. Exato.
Então a gente colocou 2 pontos ali, ó. Você vê que tanto o VB20 e o F3, ele tem indicações para tontura. Sim. Aí a gente já colocou o VB20 e o F3. Agora vamos tratar aí, tirar esse calor aí. Do que tá no fígado aí. O Vinícius falou F2. Pessoal, a gente tá trabalhando aqui, ó, tudo em conjunto. Eu pensaria também em canais unitários aqui. Legal. Qual que é o canal unitário do fígado? Join. Join. Então, pericárdio 6 aí. Pericárdio 6, ele é extremamente fundamental em por quê? Porque ele é ponto luor. Ele exterioriza as emoções. O pericárdio 6 também, ele tem condições de tirar calor do corpo. E vai tirar calor do corpo, vai tirar calor do fígado também. Sim, que é o mesmo canal. Isso. Então esse ponto precisa ser usado em dispersão. Então pericárdio 6 aí vai ser fundamental. Outra coisa também, ó, pericárdio 6 não controla rebelião do Ti. Sim. Não tá tendo, aquecedores. não tá tendo vômito aí, tá? Então pericárdio 6 vai ajudar também. Lógico, o vômito tá vindo porque o fígado tá dando as pancadas lá, mas contrapartida... Já F2, tá tranquilo já. Isso, o pericárdio 6 vai ajudar nessa condição aí de tanto tirar calor, da rebelião do Ti, de exteriorizar as emoções. Sim. Fala E é justamente o que o paciente, motivo, né? Que ele guardou aquela coisa ali, o pericárdio 6 já coloca pra fora ali, que vai ser importante nesse caso. Além disso, dá pra gente trabalhar a relação órgão e víscera mais uma vez. Já colocou F2? Pode colocar um VB43, que além de tratar também essa subida do yang do fígado, vai tratar a boca amarga, porque vai regular a questão da bile, vai tratar a questão do zumbido também, segundo Janjou Shandin, a condição de Ermin, que é o zumbido de ouvido, pode ser tratada através do VB43, nesses casos onde você tem um acúmulo no alto. Então... E você vê como a medicina chinesa tem várias formas de se tratar e vários pontos também. Sim. Se a gente pensar aí, qual que é o ponto fogo da vesícula? VB38. Dá pra utilizar aí. O VB38 também é um ponto que poderia ser usado aí, né? Sim. Em dispersão, tá, pessoal? Tem que tirar calor aí. Então tem vários. VB34 aí relaxa músculos e tendões. Também trabalha a rebelião do Ti. Então não falta ponto. O cara precisa entender a lógica do negócio. Se você está colocando pontos que seguem o princípio de tratamento, que é justamente subjugar um pouco aí esse yang do fígado, vai funcionar. Então, por exemplo, VB21 é um ponto que faz isso, né? Inclusive, só de você massagear essa área aqui, você já sente aquele relaxamento e tal, apesar de ser um ponto dolorido. Dá uma aliviada na tensão. O que a gente precisa saber, estudar síndromes. Muito, saber a raiz e manifestação, estudar funções de pontos também. Sim. Outra coisa importante, se o calor começa a subir demais, isso pode acabar consumindo o yin. Então colocar algum ponto para preservar o yin para evitar que piore. Lembra, o médico superior trata o não doente. E nós temos aí alguns sinais, sintomas aí, garganta seca, né? Já comprometendo os líquidos. A garganta seca já está mostrando aí que... Lembra, o paciente é novo, né? Não é para ter... O paciente é novo, 27 anos. Já vai me levar algum sinal de secura ali. A garganta vai ficar seca. Depois, a boca vai ficar seca. Aí pode apresentar depois sintomas de secura nos olhos. E depois pele, coceira. Vai tendo evolução. Igual o Vinícius falou. Precisa se prevenir, você precisa saber qual que vai ser o próximo passo aí da doença, né? Não você vai ficar... É que nem um jogo de xadrez, você tem que estar um passo à frente do seu adversário, senão você vai perder. Pessoal, só que a gente quer deixar claro aqui, que isso aí não é só pro caso aqui, tá? É pra qualquer um, é pro atendimento que você for... Imagina, você é acupunturista, estudante, daqui 30 minutos você vai ter que atender um paciente. Já começa a pensar desse jeito. Ele tem isso. Isso pode evoluir. Pra quê? Pra quê? Exato. Então, só por esse exercício e a forma como ele foi catalogado, as informações e foi descrito, percebeu a organização do exercício? Tudo que tiver mais organizado vai ser mais fácil para você ver. Então, você tem que ter uma espécie de protocolo de atendimento para você não deixar passar nada. Então, por exemplo, chegou lá, queixa principal, quando que começou, como começou, o que faz aliviar, o que agrava, se já faz algum tratamento,
tá? Qual a intensidade do sintoma? Então, tem algumas perguntas que são chaves já para direcionar. Então, por exemplo, se eu sei que o paciente tem uma tontura que agrava quando ele passa a raiva, isso já é uma pista que me leva ali para o movimento madeira. Por isso, eu acho que um ponto fundamental, o F2 aí, o dragão de fogo, F2, F3, Isso. pericárdio 6, Uhum. o VB20 que vai agir na tontura, né? Sim. Vai ser específico ali. Tem outras coisinhas que ele tem também. E eu acho que tem que dar uma olhada aí. A questão do zumbido, né? Uhum. Você pode trabalhar com ponto Local também. local distal. Uhum. Tem pontos tanto do tripaquecedor e da vesícula que tratam muito bem esse caso aí. Eu, particularmente, eu gosto de usar pontos do VB-ITA distal em padrões de excesso e pontos locais nos padrões de deficiência. Tá? E eu prefiro agir dessa forma, pautado no Jianzhou de Shandin. Isso, e padrões mistos você pode usar. Tá? Combinado os dados. Ponto distal e local, né? Sim. Aí escolha os pontos adequados. Às vezes você pode trabalhar com ponto fonte do TA, Sim. com ponto local também. Tem aí TA17, tem VB2 também. Sim. VB8 também é bastante indicado. VB8 aqui serve até pra ressaca também. O cara que bebe muito. E vai mexer com o aí, iague né? do fígado, né? Ó, anota aí. Então, beleza. Então, o que você espera ao longo do tratamento desse paciente? Que cada vez mais seja mais espaçada essas vertigens, que a vista não fique mais tão borrada, que vai diminuindo para isso acontecer, que a boca amarga vai diminuindo, enfim, que os sintomas vão gradativamente desaparecendo, tá? Claro, esse caso clínico que a gente pegou aqui, ele foi feito na China, então eles têm uma certa particularidade na questão da frequência do atendimento, ou seja, ele é muito mais frequente, né? A pessoa vai muito mais vezes ao acupunturista do que nós temos aqui, mas de um modo geral, você tem ali que em menos de 2 meses os sintomas... Sim, o Vinícius falou, qual que tá a raiz aí? O cara ficar acumulando as coisas aí, de um jeito ou de outro. Então, você pode resolver esse problema, se o cara não ter consciência, ele vai entrar de novo nesse quadro aí. Sim, sim. Por isso, o cara tem que mudar alguns hábitos aí, igual a gente combinou aqui. Procurar praticar alguma coisa aí, não sei, tem que exteriorizar isso aí, velho. Exato. De uma maneira saudável, sei lá. Vai fazer academia, vai praticar tai chi. Sim. Segundo Confúcio, a virtude da benevolência conseguiria controlar a raiva. Então, tentar ser um pouco mais benevolente e compassivo com as pessoas ajudaria bastante. Ele se enxergar, né? Ter a percepção dele mesmo. Tipo, Sim. imagina ele olhando como ele fosse uma terceira pessoa. Só olhando ele discutindo com o cara ali. Nossa, será que era pra tanto assim? Pra tanto? Pessoal, Beleza. Foi um caso aí. Então, vamos só voltar os pontos pra terminar. Bora. VB20, F2, F3, pericárdio 6, VB43. Estudem sobre o VB38. Sim. Zumbido. Pode ser o VB. Pode ser o TA3 e o TA17, VB2. A questão do vômito lá, o pericárdio. Você pode colocar o E36? Você pode colocar. Mas só de resolver, eu acho, a questão. Trabalhar com o pericárdio 6 e baixando o fogo do fígado, eu acho que o cara não vai. Sim. Porque tem que ficar bastante na queixa principal. Mas vai observando. De repente, o teu paciente vem com queixa principal do vômito, da náusea. O pericárdio 6, aí você põe um VC13, um VC12. Você vai adequando conforme a necessidade ali do paciente. E é claro, vai checando esse pulso. Depois que você agulhou, olha lá o pulso para ver se está em arame ainda. Tem que sumir isso daí. Ele tem que voltar a ser mais relaxado, tem que preencher melhor a polpa do seu dedo e tal. Beleza? Até mais. Até o próximo. Até a próxima, gente.